Você conhece tecnicamente como funciona um processador? E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, olha eu aí de volta. Dessa vez nós vamos fazer uma configuração diferente aqui na nossa bancada para que a gente consiga interagir. Então mudei algumas coisas, como vocês podem ver, e abri um pouquinho mais aqui o nosso foco também. Mas vamos lá. No vídeo anterior, pessoal, nós estávamos falando sobre processadores. Então vou recordar algumas coisinhas rapidamente com vocês, que vale a pena para a gente poder esquentar, para poder pegar aí a segunda parte aí sobre processadores, né? As configurações técnicas de um processador. Então, se você ficou com dúvida sobre algum ponto que é muito importante, dá um pulinho lá no vídeo anterior, tá? Vem aí no canal, dá uma olhadinha lá, a parte 1 tá lá e hoje nós vamos fazer aqui a parte 2, beleza? Então, olha só, eu vou recordar com vocês algumas coisas então. Primeiramente, a questão das frequências. A frequência é algo muito importante que a gente precisa entender. O que eu falei lá no vídeo anterior foi o seguinte: muita gente compra o processador simplesmente pelo nome, ou pela marca, ou pelo modelo. Tá certo, mais ou menos. Também tem muita informação importante que você precisa verificar antes de efetuar a sua compra. E essas informações são informações extremamente importantes que estão na parte lá das informações técnicas do seu equipamento. Então eu falei com vocês a respeito de frequência. Um processador da mesma família, do mesmo modelo, ele pode ter um número de frequências diferente. O que é a frequência? A frequência é exatamente a velocidade que esse processador vai efetuar o procedimento de processo. Como que é feito o procedimento de processo? O procedimento de processo é feito assim: ele recebe, né, através aí dos seus barramentos internos, a entrada de dados. Essa entrada de dados vai para o núcleo do processador, ali acontece o processamento e depois ele vai para o barramento para poder dar aí a resposta desse processamento. Então essa velocidade de entrada e saída, no caso, entrada, processamento e saída, está totalmente ligado em relação à frequência. Quanto maior a frequência, mais rápido esse processo para que gere aí o processamento vai ser feito. Então eu citei o seguinte exemplo. Se você tem aí um Core, por exemplo, um Core i5 e um outro Core i5 para poder comparar, para você comprar, o que você vai ver primeiramente? Bom, primeira coisa que você vai ver é o seguinte: tem uma numeração, tá, nesse processador aí, que vai trazer a especificação técnica dele. Então, olha só. Então, eu vou colocar essa especificação aqui para vocês. Vamos supor, um Core i5, tá, de 2.8 GHz, ok? De terceira geração. Como é que eu fico sabendo se é terceira ou se é de quinta ou segunda geração? Você tem uma numeração, tá, que vem logo depois aí da frequência que está aqui embaixo, que você vai poder ver. Olha só, então você vai ter aqui, ó, o processador, a frequência e a geração que ela pertence. Então, se tiver ali um 3.1, 3.2, 4.5, significa o seguinte: esse primeiro número, né, ele é a terceira geração, como você está vendo aqui, e depois esse número 3, né, significa aí que é a atualização que foi feita nesse processador. Então, olha só, então se você tiver aí um processador Core i5, vamos supor aí de 2.8 GHz, e um outro Core i5 de 3.1 GHz, significa que esse de 3.1 ele vai ser mais rápido em relação a esse procedimento de processo do que o processador de 2.8. Mesmo que esse processador de 2.8 seja uma geração, tá, à frente, esse processador vai ser mais lento. Mas o que vai interferir? Eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta nesse tempero aí para gerar uma dor de cabeça. As atualizações também têm a ver com correção. Então, quanto mais atualizado o seu processador está, mais atualizado e corrigido em relação a bugs de processamento ele vai ter. Então é como se fosse uma correção que é colocada nesses processadores de problemas detectados nas gerações anteriores. Então aí que está. O que você vai querer fazer? Você vai querer um processador mais rápido ou um processador mais seguro no processamento? Então você vai ter que verificar não só a questão da rapidez, que é a frequência, mas também a geração que ele pertence. Outra coisa muito importante sobre o processador são as threads. O que significa thread? Thread significa o número de processos que esses núcleos vão poder fazer dentro de uma entrada, processamento e saída de dados. Bom, vamos fazer de um jeito mais fácil.
Se você for pesquisar sobre thread, você vai achar um monte de palavra complicada, um monte de coisa muito técnica para a gente poder falar. Então eu vou dar uma descomplicada para vocês. Vamos lá. Então você vai ter aí os processadores que vão ter os cores, os núcleos, perfeito? Então vamos supor que eu sou um processador, tá? Eu aqui, ó, eu sou um processador. E eu sou o quê? Um núcleo só. Então só tem eu aqui, ó. Então não tem dois de mim. Então eu sou um processador de um núcleo. Se eu for um processador de um núcleo e um thread, né, que vem lá na especificação técnica, significa que eu consigo pegar uma coisa por vez, tá? Então eu vou pegar aqui alguns objetos, ó. Telefone, tá vendo? Ó, eu consigo só pegar um objeto por vez, ó. Pasta térmica, um objeto por vez, uma chave. Então isso aqui é uma thread. Se eu for um processador de um núcleo e dois threads, significa que eu posso utilizar tanto a minha mão esquerda quanto a minha mão direita. Então olha só, então sou um processador de um núcleo e dois threads. Eu consigo pegar o celular com uma mão e pegar um outro objeto com a outra mão. Então se eu tiver, por exemplo, aí, você vai ter, por exemplo, processadores de 16 núcleos e 32 threads. Então significa que esses núcleos conseguem fazer dois processos simultaneamente. Né? Então se eu tiver aí processadores, por exemplo, vamos pegar um número aqui interessante, um processador de 2 núcleos e 8 threads. Significa que eu consigo fazer 4 processos por vez. Então esse número de threads também é interessante você verificar que quanto maior o número de threads dentro desse núcleo, maior o número de processos que ele vai poder fazer, e quanto maior a frequência, mais rápido ele vai conseguir desembolar esses processos. Então isso tudo aí você vai ter nas especificações técnicas do seu processador. Outra coisa importante também é o número de cache. O que quer dizer cache? Memória cache é a memória de processamento. Esse menino aqui, ó, esse processador, ou qualquer processador, ele vai ter aí uma memória interna para armazenamento de processos. Para que isso serve? Se entrar um processo da mesma natureza, ou seja, se ele for processar algo que já foi feito o processo antes, para otimizar o tempo de processamento, ele não refaz o processamento. Quando ele já tem o resultado desse processamento, ele vai pegar o resultado dentro da cache dele para poder gerar a resposta. É como se fosse o seguinte: vamos supor que você vai fazer uma viagem para uma cidade que você nunca foi anteriormente. Então você vai ter que fazer a verificação. Qual o meio de transporte que você vai utilizar? Opa, nós vamos de ônibus, então qual empresa, qual aviação que vai fazer esse tipo de transporte? A localização da sua rodoviária para você poder desembarcar, pontos de referência, ou seja, tem todo um levantamento de informações para que você possa fazer essa viagem. Quando você vai fazer essa mesma viagem pela segunda vez, pelo fato de você já ter viajado antes, não tem a necessidade de você procurar aquele monte de informação como você viu anteriormente. Então isso foi armazenado, entre aspas, na memória cache do seu cérebro. Então o processador ele vai ter esse tipo de memória para quê? Não sobrecarregar a memória RAM, que é algo que nós vamos aprender mais para frente, que lá vai ter as informações direcionadas para o sistema operacional, para o usuário. Então o processador ele vai fazer o armazenamento nessa memória cache para que ele consiga otimizar o processamento. Então olha que louco. Você vai ter a frequência, que quer dizer a velocidade, o thread, que quer dizer quantos processos vão fazer, e uma memória cache para poder armazenar os processos feitos ou os processos que são importantes, por exemplo, processamento crítico ou processamento de rotina. Então, para que ele evite de ficar fazendo isso, ele vai estar tudo armazenado dentro da cache também. Uma coisa importante também que você precisa verificar para o seu processador é o seguinte: quanto mais incrementado ele é, como eu falei para vocês, repetindo, frequência, thread e cache, maior vai ser a incidência de calor dele, ele vai esquentar mais. Então você vai precisar de ter um sistema de refrigeração adequado para eles. Então eu tenho aqui 2 sistemas de refrigeração para poder mostrar para vocês. O primeiro é esse aqui, que é o sistema de refrigeração tradicional, que é o cooler, né? Então esse sistema aqui, você pode perceber que é um cooler que tem aqui essa parte de metal que nós chamamos de dissipador de calor. Então você vai ter essa ventoinha que vai gerar o ar que vai ser jogado para essa base ao qual o processador vai estar aqui embaixo. Então o cooler, ele é encaixado, o processador vai ficar nessa posição aqui, ó, tá vendo? No cooler, ó, com essa parte aqui que refrigera em contato direto com o núcleo, perfeito? Então esse dissipador de calor, você pode perceber que ele é mais alto um pouquinho, porque esse aqui é um cooler de alta rotação. Então quanto mais incrementado, você vai ter que
verificar, né, o sistema que você vai utilizar para a ventilação. Para processadores gamers, aí você vai precisar de uma coisa, vou botar aqui, completamente diferente, que é isso aqui, ó. Esse sistema aqui de refrigeração é conhecido como water cooler, tá? Ó, é diferenciado, ele não tem aquela ventoinha. Por quê? Aqui dentro você vai ter um fluido, tá? Ou água destilada, que é colocado aqui pelo fabricante. A ventoinha que está colocada juntamente a esse cooler aqui, que é uma ventoinha parecida, ó, com essa aqui, ó, que você encaixa. Tá vendo, ó? Beleza? Ó, você encaixa aqui, então ele vai girar. E essa água que vai sair refrigerada daqui, como se fosse esse radiador, vai entrar em contato com, né, essa parte metálica aqui, perfeito, que vai fazer o quê? O refrigeramento. Dentro de alguns coolers tem uma ventoinha aqui também que vai ser movida a água, tá? Então aqui ele vai fazer o quê? A refrigeração, olha só como é que é maior o contato com o processador. Então se você tiver aí um processador gamer, tá? Principalmente para gamer, você vai precisar desse equipamento aqui para refrigeração, que é o water cooler. Para isso, você vai precisar de ter uma placa-mãe específica para que você possa colocar o water cooler. Não fica sendo uma placa-mãe comum, né? Como essas placas-mães que nós temos aí para PCs, né? Então, essas placas direcionadas para PC gamers, elas vão ter mais conexões específicas aí para maior gerenciamento dessas informações, e esse processador vai ser um processador especial. Um outro detalhe é o seguinte, não existe um processador ou um cooler genérico para todas as placas, como eu falei para vocês. Da mesma maneira que você vai ter o encaixe do processador, você também vai ter um cooler direcionado especificamente para esse encaixe. Então aqui eu vou ter uma placa-mãe, que está aqui, ó. Como que vai ser? Ó, esse encaixe aqui, ó, vamos aproximar aqui, ó, nós chamamos de soquete, tá vendo? E aqui próximo do soquete você vai ter, ó, pegar aqui a caneta de novo, ó, você vai ter essas marcações aqui, ó, esses furos aqui. Opa, aqui do lado e aqui também, tá vendo? Você vai ter essas marcações. Essas marcações elas podem variar em centímetros. E esse soquete aqui ele vai ter um modelo, é um modelo específico para um processador dentro de uma categoria. Como que eu fico sabendo o modelo desse soquete? Você pode verificar abrindo aqui o soquete. Deixa eu tentar abrir aqui com a mão aqui no ar. Vamos ver se eu já consigo abrir aqui. Beleza. Esse soquete geralmente vem aqui nessa posição. Ó, esse aqui não tem. Ele vem uma especificação. Esse aqui, vou até colocar aqui embaixo, é o soquete LGA775, direcionado para Intel Dual Core, tá? Então aí nem fica sendo da família do Core i3, e fica sendo da família do Pentium, Intel Pentium Dual Core. E essa conexão aqui, essa pinagem, ela precisa corresponder exatamente ao modelo do processador. Então aqui, ó, a gente precisa encaixar ele de maneira perfeita para que esses pinos, olha só, eles consigam ser colocados, ó, nessa posição aqui embaixo. Aqui, aqui, aqui e aqui também, tá vendo? Ele vai entrar dessa forma, ó, ficando dessa forma aqui, ó. Tranquilo? Então você vai precisar também de verificar um processador compatível com o seu soquete e também compatível com o seu cooler. Beleza? Então, vou ficando por aqui para que a gente não fique mais doidão do que a gente já tá bom? E segue aí o nosso exercício para essa atividade. Então, dá uma olhada aí. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todas as dúvidas. E tendo alguma dúvida pontual, me chama no PV para a gente poder trocar uma ideia, bater um papo a respeito desse tipo de procedimento, beleza? Eu vou ficando por aqui e o nosso próximo vídeo não perca de jeito nenhum, que nós vamos dar prosseguimento falando sobre memória RAM, beleza? Então um grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau.